a força resultante. Ah, o que é a força resultante? É aquela força que aparece na fórmula da segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração. Tudo bem? Só que lembra, força resultante é a soma de todas as forças que atuam no seu corpo. Então, por exemplo, esse exemplo 1 que a gente fez ontem, ó. Se você tem uma caixa que está sendo aplicada uma força nela de 20 newtons e do outro lado de menos 5, a força resultante vai ser 15, tudo bem? Vai ser essa aqui, ó. A força resultante vai ser essa aqui. Porque 20 menos 5 é 15. Tá ali. Já no exemplo 2, eu tenho agora uma força de 20 newtons com uma força de 5 newtons. Tudo bem? Elas estão no mesmo sentido. Se elas estão no mesmo sentido, 20 mais 5 vai ter uma força resultante de 25 para a direita. Então isso é a força resultante. Você tem que ver e somar todas as forças que estão atuando no corpo. A segunda força que a gente viu foi a força peso. A força peso, ela é a única força que ela é chamada força de campo. Ah, por que ela é uma força de campo? Porque quem manda nela é a gravidade. A gravidade é uma aceleração, é um campo gravitacional. Então a força peso é uma força de campo. O peso, ele é a massa vezes a gravidade. Tudo bem? Peso é massa vezes gravidade. A gente falou disso ontem. Peso e massa são coisas iguais? Não. Peso e massa não são coisas iguais. O peso depende da gravidade. A massa não. A massa é a quantidade de matéria que você tem no seu corpo. Tudo bem? A outra força que a gente falou é a força de tração. O que é uma força de tração? Sempre que você tem um fio, ou um cabo, ou uma corda, ou alguma coisa flexível, você está tendo a força de tração. Tudo bem? Então, por exemplo, nesse exemplo aí, o cara ele está puxando uma caixa com uma corda. Então, a força-peso da caixa está para baixo e a tração está para cima. Tudo bem? A tração é sempre a tração da corda. Tá aí. E, gente, a gente também falou da força normal, tá? A força normal, ela que requer um destaque hoje, porque a força normal, ela você vai usar hoje no plano inclinado, tudo bem? A força normal ela é extremamente importante. Então a gente vai usar a força normal hoje. Você tem que lembrar o seguinte: a força normal, ela sempre é igual ao peso? Não. Nesse caso aqui, a força normal é igual ao peso, porque a normal está fazendo um ângulo de 90 graus com o solo, normal está para cima, peso está para baixo, tudo bem? Então, nesse caso, eu assumo que a normal é igual ao peso. Porém, se eu tiver uma situação dessa, veja bem, a força normal ela é essa seta vermelha aqui, ó, e o peso ele está sempre para baixo. Então, a força normal não tem nada a ver com o peso nesse caso, tudo bem? O peso está sempre no eixo do y e a normal, nesse caso, ela está no eixo do x, tudo bem? Ela está fazendo um ângulo de 90 graus com a superfície. Daí a gente fez alguns exercícios, né? A Ariel perdeu essa aula ontem, então não se preocupa, porque sexta-feira eu vou dar essa aula para Manu. Daí você pode participar se tu precisar, tudo bem? Então não se preocupe com esta aula. Gente, então vamos lá. A gente vai falar do plano inclinado. Não é difícil, tá? Não é difícil. Tem um macete, vocês vão decorar o macete. Só que hoje a gente vai abrir umas contas, tudo bem? Então já se preparem, que a gente vai tentar extrair alguma coisa do plano inclinado. Bom, primeiro, o que é um plano inclinado? Então deixa eu escrever aqui, ó. Plano inclinado. Lembra quando eu falei para vocês
que depois que a gente aprendesse as 3 leis de Newton, as leis do movimento, né? As 3 leis de Newton, a gente ia começar a fazer uns exercícios e a gente ia chegar em situações um pouco mais complexas, tudo bem? É o caso do plano inclinado. Então, por exemplo, antes a gente estava lidando com superfícies retas, tudo bem? Então você tinha aqui uma caixa. Essa caixa ela poderia estar ligada a uma roldana, que estava presa a outra caixa. Mas ainda assim é uma superfície reta, tudo bem? Uma superfície lisa ali, uma superfície que está ali, ela é totalmente reta, ela é totalmente plana, tudo bem? A gente também falou de uma situação que quando a gente tem a superfície lisa também, a gente tem 2 caixas, a caixa A e a caixa B. Show? Tá aí. Só que isso também é um plano reto ali, é um plano liso, um plano que ele não tem ali nenhuma inclinação, tudo bem? Ele é um plano reto. Já no plano inclinado, a gente vai pegar esse plano e a gente vai inclinar ele. Então é tipo uma rampa? É tipo uma rampa. Tudo bem? Então tá aí o plano inclinado. É um triângulo retângulo, tudo bem? E o que vai acontecer? A gente vai colocar agora a nossa caixa nesse plano inclinado. Tá aí. Então por isso que recebe o nome de plano inclinado, porque é um plano que ele está inclinado, ele tem um certo ângulo aqui, ó. Aqui você tem um ângulo. Ângulo. Tudo bem? Aqui você sabe que é um ângulo de 90 graus. Mas eu não preciso pôr esse ângulo de 90 graus aqui. Mas é só para você saber que é um plano de... é um ângulo de 90 graus. Tá. Qual que é o problema? Na verdade, aqui não tem nenhum problema. Só que a gente vai ter que tratar o nosso peso agora de uma maneira diferente. Tudo bem? Então, o que está acontecendo nesse caso? Você tem que lembrar que toda força que está sempre apontada para o centro do planeta se chama peso. Tudo bem? Então, essa caixa aqui, ó, essa caixa, ela tem uma força para baixo. Que força é essa? É a força peso. Ela tem o peso para baixo. Tudo bem? Então tá aí. Ah, professor, nesse caso a normal é igual ao peso, né? Não, a normal não é igual ao peso. Por que que a normal não é igual ao peso? Porque a normal, ela sempre faz um ângulo de 90 graus com a superfície, tudo bem? Então, ó, agora a tua normal está aqui, ó. Ó. A sua normal está ali. Então, esse é um problema que a gente está tendo que lidar agora. Porque antes, a normal sempre era igual ao peso, porque era uma superfície reta. Agora a gente está falando de um plano inclinado. Então a normal, ela não é igual ao peso. Existe alguma coisa aí que ela vai ser igual, mas não é o peso. Tudo bem? Tá, professor, o que a gente faz agora? Cara, a resposta, na verdade... Como que eu posso dizer? A resposta para esse exercício se chama uma estratégia, tudo bem? Chamada decomposição de vetores. Decomposição de vetores. O que é um vetor? Um vetor, eu não falei disso para vocês ainda, na verdade, a grande maioria dos cursos de dinâmica, de física, do YouTube, da Positivo, do Acesso, dos cursinhos, eles começam primeiro falando de vetores para vocês e depois eles falam das leis de Newton. Eu inverti. Eu comecei primeiro falando das leis de Newton e agora eu vou falar do que são vetores para vocês, tá? Vetores, eles são objetos matemáticos, tudo bem? Então, por exemplo, se você tem um carro,
que ele tem uma massa e ele está tendo uma velocidade, porque ele está andando num solo, por exemplo, um vetor é isso aqui, é essa seta, tudo bem? O vetor velocidade. Ah, professor, também tem o vetor massa, né? Massa não é um vetor. Percebe o seguinte, massa não é uma seta que precisa de uma direção, não é uma seta que precisa de um sentido. A massa, ela só existe, ela é um número, tudo bem? Ah, sei lá, é um carro que pesa 200 quilos. Pronto. A massa é um número, 200. Você já entende o que é. Já o vetor ele precisa ser uma seta. Ele precisa apontar para algum lugar. Tudo bem? Nesse caso, se eu falasse para você assim, a velocidade de um carro é de 30 metros por segundo. Isso você já entende? Não, porque você não sabe para onde o carro está indo. Tá, ele está indo para o centro? Ele está indo para sua casa? Ele está indo para outro país? Ele está indo para a praia? Você não sabe para onde ele está indo. Então, a velocidade ela é um vetor, porque ela precisa ir para algum lugar. Ela precisa ser uma seta para apontar para algum lugar. Tudo bem? Os vetores, eles podem ser muito simples, mas eles também podem ser muito complexos. Por exemplo, se você pegar um vetor em um espaço tridimensional, você tem lá o eixo do x, o eixo do y e o eixo do z. Por que é tridimensional? Porque são 3 eixos, tudo bem? E aí o vetor velocidade, ó, que está aqui, ele vai ter 3 componentes. Ele vai ter a componente do x, porque ele tem um número aqui no x. Ele vai ter um componente no y, porque ele vai ter um número aqui no y. E ele vai ter um número no z. Então ele vai ser aqui, ó. Ele é representado por 3 dimensões, tudo bem? Tá, professor, eu preciso saber isso? Não, isso aqui não é conteúdo de ensino médio. Isso aqui é conteúdo de universidade, de faculdade, de engenharia, de física, de matemática, tudo bem? Por que você está falando então? Para você saber que vetores podem ser simples, mas eles podem ser complexos, tudo bem? Isso aqui ainda nem é um caso complexo, tá? Um caso complexo de um vetor, por exemplo, é quando você fala aí da relatividade. A relatividade é uma teoria que o Albert Einstein desenvolveu para explicar o movimento das coisas e como que o tempo passa de forma diferente e tudo mais. Ela é dividida em dois, a relatividade restrita e a relatividade geral. A relatividade geral é aquele livro que está ali em cima ali do meu negocinho ali, estão vendo? Da minha escrivaninha ali. Não pode falar criado mudo porque virou preconceito, né? Mas aquele livro ali é um livro de relatividade geral. Ele trata a gravidade usando vetores e tudo mais. E aí, eu só estou falando isso por motivo de curiosidade para vocês, tá? Os vetores, eles podem se tornar tensores. Então, se, por exemplo, você tinha um vetor de x, y e z, isso aqui é um tensor de uma ordem. Você pode ter tensor de 2 ordens. Então é x, y, z, k, l, m. E você pode ter tensor de 3 ordens. Tudo bem? O que são tensor de 3 ordens? Cara, é tipo um cubo. Que aí já vira um negócio totalmente abstrato, tudo bem? Então você vai ter x, y, z, k, l, m, o, l, p, q. E aí começa a relatividade geral. Por isso que os caras que estudam isso ficam malucos. Porque isso aqui já é uma matemática totalmente abstrata, tudo bem? Mas é só para vocês saberem aí o que são vetores. Vetores podem ser simples, mas podem ser complexos, tudo bem? Só que eles permitem a gente, por exemplo, a fazer cálculos incríveis. Por exemplo, você consegue prever aonde está um planeta no universo usando tensores. Então é um negócio que é muito louco, porque funciona. Mas enfim, não é o nosso foco. A gente está falando de plano inclinado, tudo bem? Se você sabe que plano inclinado são setas, já aqui você está vendo que eu tenho 2 vetores, tudo bem? Eu tenho o vetor normal e eu tenho o vetor peso.
É que eu tenho que cortar, gente, senão eu fico falando aqui 1 hora, tá? Então eu já cortei. Eu só falei pra vocês o que são vetores. Eles podem ser coisas simples, mas podem ser coisas complexas, tudo bem? Vocês não vão estudar isso, fiquem tranquilos. Vocês vão estudar o plano inclinado. Então aqui eu tenho 2 vetores. Quais são os 2 vetores? A normal e o peso. Tá aí. Esses são os 2 vetores que eu tenho. Acontece, gente, que o que está acontecendo aqui? Essa caixa, eu vou pegar outra cor. Essa caixa, ela está numa rampa, tudo bem? Então o que vai acontecer nesse caso? Eu vou colocar o meu sistema de coordenadas desta maneira aqui, tudo bem? De forma que este cara será o Y e este cara será o X, tudo bem? Eu estou explicando com muita calma para vocês entenderem o que é o plano inclinado. Porque depois que vocês aprenderem isso aqui, vocês vão fazer o plano inclinado em 10 segundos, 15 segundos. Porque eu vou ensinar um macete muito foda para vocês. Tudo bem? Então, o que aconteceu? Você sabe... Ó, vou explicar de novo. Você sabe que você tem o eixo do Y e você tem o eixo do X. Eu peguei este cara e eu coloquei daquela maneira que tu viu. Tudo bem? Então eu peguei esse cara, esse sistema de coordenadas, e eu coloquei ele aqui, ó. Ó. Esse cara é o Y e este cara é o X. Tá, professor, por que que tu fez isso? Cara, eu fiz isso porque agora a gente vai pegar o nosso vetor. Qual o vetor, professor? A normal ou o peso? O peso. Você só vai pegar o peso, tudo bem? Você vai pegar o seu vetor peso e você vai projetar o vetor peso no Y e no X. Professor, o que é projetar? É você escrever ele no eixo do Y e no eixo do X. Então eu vou pegar 2 cores diferentes para mostrar para vocês a projeção, beleza? Eu peguei amarelo e peguei rosa. Então vamos primeiro fazer a projeção do peso no eixo do X. Você vai colocar aqui. Você vai colocar aqui. Esse cara será o peso no eixo do X, tudo bem? Então ele é o PX. Tá aí. Professor, por que é PX? Porque P de peso e X porque ele está no eixo do X. Tudo bem? Bem de boa. É como se a gente pegasse o nosso vetor peso e a gente está quebrando ele em 2 partes. A primeira parte é no eixo do X, a segunda parte será no eixo do Y. Então ele está aqui, ó. Ó. Peso do Y. Tudo bem? Professor, o que mais? Cara, eu peguei o peso, eu coloquei ele no eixo do X e no eixo do Y. Tudo bem? Agora entra, gente, uma dica que vale ouro, tudo bem? Essa dica que eu vou dar pra vocês vale ouro. Se você perceber, este ângulo aqui, ó, este ângulo amarelo da rampa, se você fizer uma propriedade geométrica, este ângulo ele vai estar entre o peso original e o peso Y. Tudo bem? Ele está aqui, ó. Então aqui, deixa eu só descer um pouco esse peso P aqui, eu vou colocar ele mais embaixo pra gente fazer as coisas bonitinhas. Então ele está aqui, ó, peso, beleza? E o ângulo da rampa, ele está aqui, ó. Ele está bem aqui, ó. Ele está entre o peso verde e o peso no eixo do Y. Então ele está aqui. Professor, esse é o segredo do plano inclinado? Cara, esse é um dos segredos que eu tô te ensinando, tudo bem? Você tem que lembrar isso no dia da tua prova. O ângulo da rampa, depois eu vou escrever isso para você decorar, tá? O ângulo da rampa é o mesmo ângulo entre o peso e o PY, tudo bem? É o mesmo ângulo. Se este cara for 30 graus, este cara será 30 graus também. Se esse cara for 50 graus, este cara também é 50 graus. Professor, eu não acredito em você. Você é um mentiroso. Tudo bem. Então depois você entra no YouTube e pesquisa lá. Porque tem vídeos lá que ensinam, que mostram
por que que o ângulo da rampa é igual ao ângulo entre o peso e o PY. Tudo bem? Eu não vou deduzir isso aqui, até porque a gente não tem tempo para isso. A gente trabalha com coisas rápidas. Nosso objetivo não é formar físicos, é fazer você poder ir bem na tua prova do vestibular. Tudo bem? Só aceita. Esse é o segredo. O ângulo da rampa é o ângulo entre o peso e o PY. Mas isso vale para qualquer equação, prof. A gente ainda nem falou das equações, eu vou te falar agora. E as equações também têm um segredo. Tá? Cara, e o mais louco é que o que eu vou ensinar pra vocês hoje, ninguém me ensinou. Eu descobri isso ano passado. E aí eu ensinei meus alunos do terceiro ano passado. E ficou um macete que pegou, velho. E vocês vão pegar também, vocês vão ver. Ó. Então o que eu falei até agora. Num plano inclinado, você pega o peso e quebra em dois eixos. Peso do x e peso do y. Tudo bem? Agora que você já fez isso, eu vou tirar esse sistema de coordenadas aqui. Porque eu não quero te confundir, não quero deixar uma tela poluída, tudo bem? Eu quero deixar um negócio bonito para tu ver. Então a gente só fez o seguinte. A gente pegou o peso original e quebrou ele em PY e PX. Só isso. Não fiz mais nada, só fiz isso. Tudo bem? Cara, agora vai entrar um macete. E esse macete é muito bom. Se liga. Como que eu faço para eu encontrar os valores do PX e do PY? Não façam licenciatura em física. Mas vocês vão sofrer se vocês fizerem. Não façam. Eu não recomendo ninguém para fazer física, tá? Não recomendo ninguém. Inclusive, muitas pessoas que fazem física, elas precisam de psicólogo depois, porque elas ficam loucas. O Orlando sabe bem do que eu tô falando. Bom, como que eu encontro PX e PY agora? Cara, é a minha dica que eu deixo pra você na aula de hoje. É uma dica muito fácil. Como que eu encontro o valor do PX? Presta atenção. Se você quer encontrar o valor do PX, você vai fazer o peso original vezes. Agora entra o macete. O PX é o peso original vezes. Presta atenção. PX, ele está com o ângulo da rampa ou sem o ângulo da rampa? Ó, o ângulo da rampa é esse aqui, ó. Ele está com o ângulo da rampa ou sem o ângulo da rampa? A resposta é sem. Ele está sem o ângulo da rampa. Quem está com o ângulo da rampa é o PY. Então, se o PX está sem o ângulo da rampa, é o peso vezes seno do ângulo. Tudo bem? Isso nunca me ensinaram. Eu estava olhando para um plano inclinado esses dias e eu percebi isso. Eu nunca vi ninguém ensinar plano inclinado desse jeito. E é muito louco, porque é muito fácil de decorar. O cara que está sem o ângulo é seno. O cara que está com o ângulo, é cosseno. Tudo bem? Então vamos achar agora o PY. Cara, PY é o seguinte. O PY será o peso original vezes PY tá com o ângulo ou sem o ângulo. Ele tá com o ângulo. Então é cosseno do ângulo. Tá aí, mano. Esse aqui é o mega segredo do plano inclinado para vocês. Beleza? Você se pergunta quem está com o ângulo da rampa. O cara que tiver com o ângulo da rampa é cosseno. O cara que tiver sem o ângulo da rampa é o seno. Já tô falando sozinho. Top coisas que eu simplesmente não vou lembrar na prova. Ariel, você vai lembrar isso na prova porque isso é uma coisa muito boba e muito fácil. Tudo bem? O cara que tá com o ângulo é o cosseno. O cara que tá sem o ângulo é seno. Tudo bem? É muito fácil. Lembrando, essa é a primeira vez que tu está vendo o plano inclinado. Tudo bem? Que ao meu ver já é um problema, porque você teria que ter visto isso no primeiro ano do ensino médio. Plano inclinado, dinâmica, é um conteúdo do primeiro ano do ensino médio, tudo bem? Você não viu, então a gente está explicando agora para vocês, tudo bem? Então tá aí, gente. Esse é o segredo do plano inclinado. Dúvidas?
Prof, desculpe pedir uma aula de matemática, mas o que seria seno e cosseno? Cara, seno e cosseno são funções. É uma função trigonométrica. Tudo bem? Uma função trigonométrica é tipo isso aqui, ó. Professor, você vai fazer exercícios sobre Vou. isso? Sim, óbvio. Sim. Sim. A gente vai fazer exercício sobre isso. Seno e cosseno é tipo assim. Você tem aqui o x e você tem o y. O seno e cosseno, eles são funções, tudo bem? Só que o seno e o cosseno, eles não são funções retas, por exemplo. Ou funções que são parábolas. O seno e cosseno, eles são ondas, tudo bem? Então, ó. Seno, tudo bem? Essa rosa é o seno do ângulo. E essa verde é o cosseno do ângulo. São só funções, são funções de onda, tudo bem? Cara, seno e cosseno é muito top essas funções, porque, primeiro, elas andam de mais um até menos um. Elas só andam isso, mais um e menos um. E aí uma vez, estava explicando numa aula, foi lá no Emílio, o Ariel sabe onde é? Tava explicando ondas, né? Tava falando de seno e cosseno. E uma menina levantou e falou assim: eu nunca vou usar isso na minha vida. E aí nesse dia eu já tava meio puto, né? Eu não sei o que tinha acontecido comigo, que eu tava meio... Tinha acontecido alguma coisa que eu tava pé da vida, né? Daí eu olhei pra ela e falei assim: quando um parente seu estiver no leito de morte e você for no médico e ver a telinha do médico, você vai ver o coração dela batendo em ondas tipo seno e cosseno. E se parar no zero, caixão e vela preta. Cara, daí a menina ficou em choque, né? Tipo, eu não sei o que aconteceu daí e tal. Mas eu também tinha. Eu tenho umas piras assim também às vezes. Eu gosto de dar umas patadas às vezes. Mas eu tava puto nesse dia, né? Mas, cara, seno e cosseno são funções que são ondas. Tudo bem? Vocês não têm obrigação de saber isso aqui, porque isso aqui a gente vai aprender. Ó, pra mostrar pra vocês que eu não tô de caô. Isso aqui vocês vão aprender lá no nosso curso do capítulo 5. E eu já tô adiantando vocês. Esse ano a Federal vai colocar uma questão de ondas na prova, tá? Professor, como você pode afirmar com tanta certeza? Porque todo ano cai. Então uma questão já está dentro do capítulo 5, tudo bem? Caiu ano passado, caiu ano retrasado, caiu 5 anos atrás e hoje e esse ano vai cair. Então, esse carinha aí, o Christian Huygens, ele é o cara que fez experimentos de ondas, né? E vocês vão estudar ele pra frente. Professor, por que caralhos o plano inclinado tem funções de seno e cosseno? Não sei. Não sei. Nunca fui atrás disso pra saber também. Mas existe e tá aí. Pode levar um professor para consultar no vestibular? Seria uma ótima consulta, né? Só que eu vou te dar esperança, M. Se tu for fazer vestibular de medicina e alguma pessoa morrer na sala, automaticamente todos os candidatos são aprovados. Isso é uma regra que tá na federal. Acho que na verdade não só na federal, em todos os concursos, né? Se uma pessoa morrer dentro da sala, automaticamente todos os candidatos são aprovados no vestibular de medicina ou de qualquer curso que tu faz. Então rezem pra que alguém morra. Não, tô zoando, não façam isso. Mas tá aí, gente. Esse é o segredo do plano inclinado. Tudo bem? Então vamos apagar aqui esses carinhas, porque eles não estão aqui. O que é a decomposição de vetores? Decomposição de vetores é o que eu acabei de fazer. Eu escrevi o peso no eixo do x e no eixo do y. Tudo bem? Vamos lá, vamos fazer um exercício. Antes deixa eu só falar um negócio pra vocês. Antes da gente fazer o exercício. Escreve aí no chat quem faz academia. O Orlando eu sei que faz, porque o cara é gigante. Mas quem aí faz academia? Escreve aí no chat ou liga o mic e fala, eu faço academia. Cassim, tenho que ali tirar umas dúvidas da prova de cálculo 3. Se cuida, nego. Valeu, tamo junto. Gente, quem faz academia?
Eu, professor Cassem. Orlando faz academia, o Pedro faz academia, Sara faz academia, as duas Saras fazem academia e o Lucas. Beleza. Cara, quando você vai fazer o leg press na academia, você não tá levantando todo o peso que tu coloca. Sabia disso? Você não tá levantando todo o peso que você coloca. Você tá levantando apenas o PX. Tudo bem? Ah, eu vou fazer um leg press e vou colocar 300 quilos no leg press. Você não tá levantando os 300 quilos, tá? Você tá levantando o peso no componente X. Tudo bem? Você não tá levantando o peso original. Então você viveu uma mentira durante todo esse tempo. Tudo bem? Não seria o PY ou Cassem? PX. O PY, ele vai ter ali, ele vai estar associado a normal. Você Ah, quando verdade. faz o P, você quando está levantando o leg press, está levantando o PX só. Tem o trauma de leg press, né? Mas aí você citou o exercício que eu pulo. Ah, daí, se você não treinar a perna, aí é foda, né? Vamos lá, gente, vamos fazer um exercício pra vocês verem que isso aqui é muito fácil, tá? Exercício. Então eu vou inventar um exercício da minha cabeça. Você tem uma rampa. Você tem uma caixa, tudo bem? Poderia ser um caminhão, poderia ser um carro, poderia ser qualquer coisa. Você tem uma caixa. E aí eu disse pra você o seguinte: o peso dessa caixa vale 200 newtons. Tudo bem? O peso da caixa vale 200 newtons. Se o peso da caixa vale 200 newtons, a massa da caixa vale 20 quilos. Porque peso é massa vezes a gravidade. Tudo bem? Então tá aí. E eu disse pra você o seguinte: aqui existe um ângulo de 30 graus. E aí o exercício deu os seguintes dados pra vocês. Agora eu vou ter que pesquisar porque eu não lembro. Seno de 30. Tem aquela regrinha lá que você pode fazer. Porra, Cassem. Sendo Não. de 30, Cassem. Tá Irmão, de sacanagem. eu estudei relatividade hoje a tarde toda. Eu não lembro nem seno de 30. Aí é foda. Aí o cara ganha no argumento. E o cosseno de 30... Raiz de 3 sobre 2. mais o número com vírgula, 0,15, né? 0,15, eu acho. Raiz de 3 sobre 2... acho que é 0,15. Cosseno de 30. 0,15. Também, se não for, tá aí. É um exercício pra você treinar só, beleza? Não é pra... Não tem um rigor matemático aqui. É só pra gente abrir as contas. Bom, vamos lá. Por que a massa tá 20? Porque o peso é massa vezes gravidade. Massa Mas vezes tá gravidade, 20 vezes 10 é 200. Lembra? Não. Peso é a massa vezes a gravidade. É um cara que tem massa e tá tendo a gravidade pra baixo. Então o peso dele tá aqui, ó. Peso vai ser a massa vezes a gravidade. Tudo bem? Se a massa é 20 e a gravidade é 10, o peso é 200. Isso, Tá. o exercício deu, tá? Mas... É que eu inventei de porque eu cabeça. falei. A Deve ideia sair aqui não é que você... A ideia não é que você veja os valores, tá? A ideia é que você saiba resolver o plano inclinado. Então é isso que a gente vai fazer agora. Bom, vamos lá. Professor, o que eu vou fazer nesse exercício? Você vai desenhar o diagrama de forças. Então vamos começar. Essa caixa, ela tem um peso para baixo, tudo bem? Ela tem o peso P. Tem o peso P. Tem que passar a música do seno e cosseno, né? Um dia eu passo. Ela tem o peso para baixo, tudo bem? Show. O que a gente vai fazer agora? A gente vai projetar o peso no eixo do X e no eixo do Y. Então, ó, aqui em vermelho está o peso no eixo do Y, beleza? E aqui em rosa está o peso no eixo do X. Professor, você não colocou o sistema de coordenadas azul ali que você tinha colocado antes. É porque você já sabe que é desse jeito. Tá vendo? Não precisa você colocar
as paradas. Então já tá aí. Vermelho é PY, rosa é PX. Beleza? Segredo do plano inclinado. Qual que é o segredo do plano inclinado? Agora entra o que eu falei para vocês. Se o ângulo da rampa é 30 graus, o ângulo entre o PY e o peso aqui também vale 30 graus. Beleza? Tá aí. Gente, tá faltando uma força no diagrama de forças. Que força tá faltando? Vamos ver se alguém vai saber. Qual força tá faltando aí? Anormal, professor. Ah, você não vale, Orlando. Você já sabe, velho. Ah, a Amy falou ali, normal. A normal tá faltando. Então a normal ela tá aqui, ó. Tudo bem? Professor, por que a normal tá ali? Porque a normal, ela sempre faz um ângulo de 90 graus. Olha o ângulo de 90 graus aqui com a superfície. Tudo bem? A normal sempre faz um ângulo de 90 graus. Beleza. Decomposição de vetores. Decomposição de vetores. Gente, como que eu acho o PX? O PX vai ser o peso original, beleza? O peso original vezes PX está com o ângulo ou sem o ângulo? PX está sem o ângulo. Tá sem o ângulo, ó. Tá vendo aqui? Sem o ângulo. Quem tá com o ângulo é o PY. Então ele tá sem o ângulo. Se ele tá sem o ângulo, é seno de 30. Tá aí. Calma aí. Muito Onde rápido? que tá sem ângulo? Muito Onde que tá rápido. sem ângulo? O ângulo tá aqui, ó, Ariel. Esse ângulo aqui que eu tô falando, ó. Ó. Tá. O PX, ele não tá com o ângulo. Tá vendo ali? Aham. Quem está com o ângulo é o PY. Tá. Então, se ele tá sem o ângulo, é seno. Entendeu? Beleza. Como que eu acho agora o PY? Gente, se eu estiver indo muito rápido, igual eu falei no começo da aula, pare e pergunte, igual a Ariel fez, beleza? O PY, ele vai ser o peso original também, vezes PY tá com o ângulo ou sem o ângulo? Ele tá com o ângulo, olha aqui o ângulo de 30 graus aqui, tá vendo? Então, se ele tá com o ângulo, ele tá com o cosseno de 30. Tá aí. Bom, vamos achar agora o valor dos nossos PX e PY, tudo bem? Você sabe que esse peso aqui, ó, quanto que vale esse peso que o exercício falou? Ele vale 200, olha aqui. Então esse peso vale 200, tá ali. Ele vale 200. Quanto que vale agora o PX e o PY? É isso que a gente vai fazer. Então, ó, PX, ele vai ser o peso, quanto que é o peso? 200. 200. Vezes o seno de 30. Quanto vale o seno de 30? O exercício deu pra gente aqui, ó. O exercício sempre vai dar os valores do seno e cosseno, tá? Então não se preocupem, gente. Ele sempre dá o valor do seno e do cosseno, tá? Então o seno de 30 é 0,5. Então você vem aqui e coloca 0,5. Tá aí. Se você resolver isso aqui, você vai encontrar o valor do PX. Então, 200 vezes 0,5 é 100. Então, o peso no eixo do X é 100 newtons. Tudo bem? Tá aí. Olha que loucura. O peso era 200. Na projeção do eixo do X, o peso virou 100. Professor, sempre vai ser desse jeito? Não. Depende de um cara. Que cara que depende? Depende do ângulo. Tudo bem? Depende do ângulo. Você vai ver, conforme você for fazendo os exercícios, que o que interfere o peso ser dividido em x e y é o ângulo. É o ângulo que manda na parada. Só isso? Só isso. Isso é o plano inclinado. Vamos para o PY agora. A gente acabou de achar o PX, tá? Vamos achar o PY agora. O PY,
ele está com o ângulo, porque ele está aqui e o ângulo de 30 graus está aqui, beleza? Ele está com o ângulo, então ele é cosseno. Quanto que vale o peso? O peso continua sendo 200. O peso original é 200. Tudo bem? Cosseno de 30 graus. Quanto que vale o cosseno de 30 graus? O exercício falou pra gente. Ele sempre vai falar o valor do seno e do cosseno. Ele sempre vai falar. Tá aqui, ó. É 0,15. 0,15. PY é igual 200 vezes 0,15. Só isso? Cara, só isso. Simples assim. Não é difícil. Se você fizer esse exercício umas 200 vezes, você decora. Tudo bem? Então aqui é 30 newtons. Na verdade, eu acho que esse valor desse cosseno tá errado, velho. Deixa eu ver aqui. Não, gente, falei errado. Esse cosseno aqui não é 15 não, velho. É 0,86. Eu escrevi errado aqui pra vocês, tá? Desculpa. É que como eu inventei esse exercício de cabeça, eu peguei um valor pronto ali, tá? É porque não tem como o peso dar 15, né? O 30, quer dizer, é impossível. Então aqui o cosseno de 30 é 0,86. Tudo bem? Deixa eu fazer aqui agora. 200 vezes 0,86. Agora sim. O peso no eixo do Y é 172 newtons. Gente, isso é decomposição de vetores. Você só vai decompor a força-peso. Somente ela. Professor, sempre vai ser só o peso. Sempre vai ser só o peso. Ah, mas e a normal, que também é um vetor? Você não precisa decompor a força normal, tá? Porque ela é sempre 90 graus com a superfície. Ah, professor, mas e se surgir uma força ali? E se surgir tal coisa? Cara, é sempre o peso. Tudo bem? Se você lembrar desse macete que eu acabei de falar pra você, o cara que tá com o ângulo é cosseno, o cara que tá sem o ângulo é seno, isso vai ajudar muito a sua vida na física. Muito. Porque quando a gente fizer uns exercícios de tração mais pra frente, vai ser a mesma coisa. Só que não vai ser no plano inclinado, né? Vai ser um exercício bem mais fácil. Tudo bem? Prof, como podemos achar exercícios da Federal que usem esse macete? Só pesquisar na internet. Exercícios Federal plano inclinado. Tá lá. Tudo bem? Então, gente, esse exercício que eu resolvi aqui, ele foi um exercício para ensinar para você o que é o plano inclinado. Tudo bem? O plano inclinado, ele vai dividir o peso em duas componentes. O peso do x e o peso do y. Professor, e depois que eu dividi ele no px e no py? Ele não serve mais para nada. Tudo bem? Ele só serviu para você decompor. Só que agora eu tenho uma pergunta para vocês, que eu ainda não falei e eu tava com sorte porque o Orlando, ele também não falou. Ele tá ainda na cal ainda? Não, ele não tá na cal. O Orlando não falou para vocês e eu fiquei muito feliz que ele não falou, porque eu quero que vocês pensem agora. Gente, se você olhar esse desenho aqui, o que é igual que você está enxergando? Quais são as duas forças? Tem duas forças aqui que uma é igual à outra. Vamos ver se vocês vão saber encontrar. Tem duas forças aí que são iguais. PY e normal? Exatamente. PY e normal. Luana acertou, Lucas acertou, Pedro acertou. Cara, Guilherme acertou. Isso aí, mano. Ó, a normal, ela tá pra cima. O PY, ele tá pra baixo. Se um tá pra cima e o outro tá pra baixo, um é igual o outro. Na questão, as alternativas para marcar, ela vai ser apresentada como? Com dois resultados? Tipo, Depende do PX exercício. sem... Depende do exercício. Ele pode falar pra você o seguinte: ache o valor de PX e PY. Tá aí. Você vai ter que fazer isso.
certo? Beleza. Eu vou resolver o último exercício para vocês fixarem isso na cabeça de vocês. Plano inclinado. Gente, olhou uma questão que tem um plano inclinado, desenha as forças e faz essa decomposição. Lembra, o cara que está com o ângulo é cosseno. O cara que está sem o ângulo é seno. Professor, vamos fazer mais um exercício para terminar a aula? Vamos. Dá para rabiscar no vestibular? Você deve rabiscar no vestibular. Tudo bem? Vamos fazer um exercício agora mais real do nosso dia a dia, tudo bem? Exercício 2, para terminar a aula. Encontre. O legal, gente, é que todo exercício de plano inclinado, você sempre faz isso. Se você ver uma rampa e tiver um caminhão lá, você vai fazer isso. Se tiver uma moto, se tiver um cara descendo no skate, você vai fazer sempre isso. Tudo bem? Sempre você vai dividir o peso em Px e Py. Tudo bem? Então, ó, exercício 2. Encontre a aceleração. Professor, aceleração. Sim, encontre a aceleração. Você tem aqui o plano inclinado. Eu vou fazer um plano inclinado bem grande para vocês poderem olhar os rabiscos. Tudo bem? A gente vai usar o mesmo ângulo de 30 graus aqui. O bloco está aqui. Deixa eu fazer um bloco de uma cor diferente. Vou fazer um bloco de uma cor azul. O bloco está aqui. Tudo bem? E aí ele disse o seguinte. O peso desse bloco vale 200 newtons. A massa vale 20 quilos. Tudo bem? Aí ele diz pra gente duas informações. O seno de 30 graus é 0,5. E o cosseno de 30 graus é 0,86. O exercício sempre vai falar para você esses valores. Professor, se ele não falar, nem precisa resolver o exercício. Porque o exercício é obrigado a falar o seno e o cosseno para você. Sempre. Ele tem que sempre falar isso para você. Tudo bem? E aí ele quer saber quanto que vale a aceleração. Só que agora, gente, tem uma diquinha de ouro aqui. Na verdade, uma diquinha não. O exercício deu mais um dado. Que dado que ele deu? Sabendo que uma pessoa aplica uma força de 300 newtons. Professor, como assim? Cara, pro bloco subir, pro bloco acelerar para cima, ele não vai misteriosamente, magicamente. Você precisa aplicar uma força para ele ganhar uma aceleração, tudo bem? Então tá aí. Ele disse que uma pessoa empurrou esse bloco com uma força de 300 newtons. Professor, eu não sei fazer esse exercício. Você sabe, é muito fácil. Ó, vamos lá. Para encerrar nossa aula. Você sabe que todo corpo sempre tem uma força que está sempre para baixo. Que força é essa? É a força peso. Você sabe isso? Eu já te falei. E quanto que vale o peso? O peso vale 200 newtons, porque o exercício falou. Tudo bem? Show de bola. O que vai acontecer? Você tem que fazer a decomposição de vetores. Você tem que pegar o teu peso e você tem que quebrar ele em duas componentes. A primeira componente está aqui, é a componente PY. Tudo bem? A segunda componente está aqui, é a componente PX. Beleza? Para você encontrar o valor de PY e o valor de PX, o que você tem que fazer? Você tem que lembrar o segredo do plano inclinado. Qual que é o segredo do plano inclinado? Se aqui vale 30 graus, esse cara aqui também vale 30 graus. Ele está aqui, ó. Professor, sempre vai ser assim? Sempre vai ser assim.
Professor, eu fui pra Marte. Marte, os caras vão fazer assim. Professor, eu fui pra Saturno, eu fui pra Lua, eu fui lá pro mundo da Lua. Sempre vai ser desse jeito, tudo bem? Sempre. Vamos lá. Como que você encontra o valor do PY? Primeiro, PY, que é o peso na projeção Y, ele vai ser o peso original vezes ele tá com o ângulo ou sem o ângulo. Ele tá com o ângulo. Então ele é o ângulo cosseno de 30. Tudo bem? Professor, e o PX? O PX, ele vai ser o peso original vezes PX está com o ângulo ou sem o ângulo? Ah, professor, ele está sem o ângulo, então ele vai ser o seno. Tá aí. Sempre um cara vai ganhar o cosseno e outro cara vai ganhar o seno. Sempre é isso, tá? Vamos calcular o valor do PX e do PY. Então, ó, PY é o peso vezes o cosseno de 30. PY vai ser o peso original vale 200. O cosseno de 30 o exercício te falou, né? Ele é obrigado a te falar. Tá aqui, ó. É 0,86. Então, 0,86. Tudo bem? Eu tinha feito essa conta ali em cima, vai dar 172. Então, o PY vale 172 newtons. Tá aqui. Tá, e o PX agora? PX vai ser o peso original vezes o seno de 30. Então o PX vai ser, o peso original vale 200. Tá aí. O seno de 30 vale quanto? O seno de 30, o exercício falou. Ele é obrigado a te falar. 0,5. 200 vezes 0,5 vai dar 100 newtons. Tá aí. Top, professor, terminei o exercício. Não, você não terminou o exercício. Porque o exercício está pedindo o quê? O exercício está pedindo a aceleração. Tudo bem? O exercício está pedindo a aceleração. Gente, que força que faltou eu desenhar no meu desenho ali? Vamos ver se vocês vão saber. Que força que faltou? Davi já respondeu, M já respondeu, Pedro também. Isso aí, gente. Raciocínio rápido. Faltou a força normal. O Orlando também. Força normal. Tá aqui. Força normal tá pra cima. Gente, se normal tá pra cima e PY tá pra baixo, uma é igual a outra. Então o que você vai fazer? Você vai cortar. Tchau. Tchau. Prof, desculpa a pergunta, foi idiota, mas por que na primeira deu 30 newtons e nessa deu 170 se for o mesmo valor? Não, na verdade não deu 30, Lucas, porque o cosseno de 30 graus é 0,86. Eu tinha colocado o valor errado antes. Tudo bem? Não existe pergunta idiota, fica tranquilo. Meu Deus, Gente, a pergunta é, ó, seguinte. Se você tem uma força empurrando a caixa, a aceleração ela tá aqui ou ela tá aqui? Professor, como que eu vou saber se ela tá subindo a rampa ou descendo a rampa? É só você ver qual força é maior. A força de 300 newtons é maior ou a força peso no eixo do X é maior? Ah, a força peso no eixo do X deu 100. Então esse cara aqui, ele é 100. A força que o cara tá empurrando é 300. Então a aceleração, ela tá sempre no sentido da maior força, tudo bem? Então a aceleração, ela tá aqui, ó. Ela é sempre no sentido da maior força. A aceleração tá aqui. Tudo bem? E para você encontrar ela e terminar o exercício, o que você tem que fazer? Segunda lei de Newton. Nossa, até no plano inclinado a segunda lei de Newton enche teu saco? Até no plano inclinado. A segunda lei de Newton sempre vai andar lado a lado com você, tudo bem? Então, ó, força resultante é a massa vezes a aceleração. Qual é a força resultante? A força resultante é todas as forças que estão atuando no seu corpo, tudo bem?
quais são todas as forças que estão atuando no seu corpo? Esse peso está para baixo, mas eu já dividi ele, então ele vai ser inútil para mim, não vai servir para nada. O PY cortou com a normal, então ele foi cancelado. Quais são as duas forças que está tendo nesse bloco? Uma é essa força aqui, e a outra é o PX. Tudo bem? E o que está acontecendo com essas forças? Elas estão no mesmo sentido ou elas estão no sentido contrário? E aí, gente? No mesmo sentido ou no sentido contrário? Sentido oposto. Exatamente, contrário, oposto. Se é sentido contrário ou oposto, vai ser 300 menos o PX. Tudo bem? Então, ó, a força resultante, lembra lá, a força resultante não é só o 300, tá? A força resultante é todas as forças do teu corpo. Então vai ser o 300 menos o PX. Quanto que deu o PX? PX deu 100. Então 300 menos x é igual a massa vezes a aceleração. E por que não é 100 menos 300? Por causa que a força maior está subindo. A força maior está subindo. Tudo bem? Você pode trocar o sistema também se tu quiser, Orlando, mas não vou fazer isso. A massa vale quanto? A massa do bloco vale 20, ó. O exercício falou. A massa do bloco vale 20. Tudo bem? Então aqui ficou a massa valendo 20 vezes a aceleração. E para terminar nosso exercício, 300 menos 100 é 200. Igual a 20 vezes a aceleração. 20 está multiplicando, passa dividindo. 200 divididos por 20 é igual a aceleração. Corta um zero com um zero. E você vai chegar que a aceleração do sistema vale 10 metros por segundo ao quadrado. Por que é 10 metros por segundo ao quadrado? Porque metros por segundo só é a unidade de velocidade. Metros por segundo ao quadrado é de aceleração. Tudo bem? Então você acabou de terminar o exercício. Recapitulando, o que tu fez? Tu desenhou as forças, tu achou o PX e o PY, tudo bem? E aí tu aplicou a segunda lei de Newton. Cara, tá vendo como o plano inclinado ele é de boa? Ele é de boa. Professor, se a força resultante dá um valor negativo, eu considero como negativo mesmo? Sim. Na verdade, depende do sentido, né? Depende do sentido. E se fosse negativo, igual o Orlando falou aí, esse bloco, ele ia estar descendo a rampa. Tudo bem? Só que como ele está subindo a rampa, ele está indo para o sentido positivo. Sempre tem que pôr metros por segundo ao quadrado na resposta, sempre que for aceleração. Tudo bem? Só quando for aceleração. Só quando for aceleração. Então, gente, terminamos a nossa aula por aqui. Apresentei para vocês o temível plano inclinado. Por que ele é temível? Porque ele só dá medo, mas ele é fácil pra caramba. Tá aí. Lembra do segredo? O ângulo da rampa está entre o peso e o PY. Quem está com o ângulo recebe o cosseno. Quem está sem o ângulo recebe o seno. Tudo bem? Eu recomendo que vocês tentem fazer esse exercício de novo na casa de vocês aí. Não precisa ser hoje, mas pega esse feriado aí e tenta fazer desenhar as forcinhas ali e tudo mais, para vocês pegarem, tudo bem? Eu acho, isso aqui é um palpite muito bom para cair na tua prova da federal na primeira fase, tudo bem? Eles podem colocar isso aqui na primeira fase. Professor, isso aqui não é muito difícil para cair na primeira fase? Não é um conteúdo de segunda fase? Não. Esse é um conteúdo que a federal coloca na primeira fase, tudo bem? Porque não é difícil. Você acha o PX e o PY e aplica a segunda lei de Newton. É muito fácil. Se você achou difícil é porque você está vendo isso pela primeira vez, tudo bem? Essa aula foi gravada? Essa aula foi gravada. Eu já estou até encerrando ela aqui.